E relacionamento humano, porque muito do o Muricy teve aqui e disse assim: "Olha, 20% você pode mexer taticamente, mas 80% é relacionamento. Se você não tiver esse bom relacionamento, a coisa não vai girar". Esse relacionamento humano do tempo que você jogava para hoje, um técnico daquela época, se não mudasse os métodos, ele conseguiria fazer a coisa fluir agora ou não tem jeito, tem que mudar? Relação interpessoal é o alicerce principal de qualquer trabalho. Aqui no Brasil, é fato isso. Não tem, na minha época aqui e na época atual, se você não tiver um relacionamento importante, que eu digo não só da sua pessoa, treinador de futebol, e dos seus componentes, comissão técnica, com o grupo de jogadores, você não anda. Realmente isso daí faz uma diferença. Antes de vir o plano tático, antes de vir os conceitos os princípios de jogo que você tem que ter dentro da tua equipe, que você quer implantar, da metodologia da parte física, que hoje mais ou menos é muito parecida, né? Os profissionais sempre estão adotando o mesmo método, mas esse tipo de situação dentro dos elencos é fundamental. Eu também concordo muito com o que o Muricy falou sobre isso e a gente vê que se você não tiver uma boa relação, as coisas é mais difícil de acontecer. E eu perguntei para o Luxemburgo se ele mudou isso. E ele disse assim: quando eu era mais jovem, eu tratava meus jogadores como se fossem meus filhos. Hoje eu trato como se fossem meus netos. Ou seja, teve que abrir mão de alguma coisa. É isso, Maurício, mudou tanto assim? Mudou, mudou. Eu, inclusive, o Vanderlei, né? A prova viva que eu não tive a oportunidade de estar com ele quando ele era o treinador do Palmeiras Parmalat, que era o Edmundo, aquela turma toda. Nossa, Mas foram comigo, hein? as histórias que eu ouço, né? E que ele me relatou, era muito diferente, né? Tanto ele com o jogador, como a reação dos jogadores para com ele. Hoje, se ele falar de uma maneira que ele falava com o Edmundo, talvez o jogador não ande mais em campo. Ou vice-versa, de repente ele pode ter algum problema até maior. É verdade. Né? Então ele teve que mudar também, porque realmente mudou bastante o perfil dos jogadores e essa relação, ela se desenvolve. Eu acho que ele percebeu também isso, né? Com o decorrer dos trabalhos que a gente foi fazendo nessas equipes que eu citei para você. E o lá fora é a mesma coisa também ou não? Lá Não. fora muda, Flávio. Eu tive a oportunidade de trabalhar como treinador na China. Meu trabalho foi o primeiro trabalho autoral, 2017, 2018. E na Emirados Árabes, o ano passado, 2023. Lá não existe esse fator emocional que a gente, né, tem aqui no futebol sul-americano, né, que eu acho que é um fator muito social também, envolve outras coisas, né, de jogadores com a situação social difícil, família humilde. Lá fora é difícil. Nos Emirados Árabes, os caras vão para se divertir. Eles não têm nenhum compromisso profissional. Estão preocupados sobre placar. Na China é diferente, também estão querendo aprender, na época que eu estava lá. Então eram outros conceitos. Não adianta você fazer uma palestra motivacional, vocês têm que fazer uma palavra educacional, ensinar realmente como chuta, o que ele tem que fazer, ser um pouco didático, né, com esse tipo de jogador. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil envolve realmente, são outras situações. Hoje o nosso mercado está cheio de técnicos estrangeiros de todos os níveis. Eles se adaptam ao futebol brasileiro ou os brasileiros se adaptam a ele? Como é que você está vendo isso? Esse ciclo está sendo interessante para a gente, né? Porque realmente tem cases, os cases de maior sucesso são do Abel no Palmeiras, né? E o Jorge Jesus no Flamengo, né? E os outros a gente também está tendo ainda um processo dentro desse processo, né? Que é o de conhecer, de saber. A gente não sabe, tem profissionais que chegam aqui e ficam pouco tempo, como o Jorge Sampaoli, que já fez 2 ou 3 trabalhos e realmente aconteceram coisas boas e coisas ruins. Então, realmente, eu vejo isso como um grande aprendizado para todos nós. Mas que quando apareçam oportunidades para nós, jovens treinadores brasileiros, que a gente possa aproveitar de uma melhor maneira, porque essa competitividade vai existir sempre agora no Brasil. Eu não vejo mais o futebol brasileiro sem treinadores estrangeiros, né? Isso é uma realidade que nós temos que enfrentar. Em contrapartida, esses jovens treinadores que estão aparecendo vão ter que realmente mostrar resultado.
para que essa competição e para que a própria opinião pública possa falar, opa, está começando a mudar, está começando a vir novos profissionais aí com capacidade técnica, capacidade de conhecimento para poder enfrentar esse mercado, né? E até começar a invadir o mercado alheio, né? Europeu principalmente, que a gente não tem nenhum representante, tirando o Silvinho que está lá, Paulo Turra estava em Portugal, né? Mas são poucos profissionais que têm essa oportunidade de estar trabalhando lá. Então, reconquistar o mercado nacional, na minha opinião, é o mais difícil que está sendo, né, para nós hoje, entrar nesse mercado nosso mesmo para poder mostrar o nosso valor. Você vê muito futebol? Que tipo de profissional você tem? Cara que é fissurado, maluco, tem cara que gosta mais de estudar, tem cara que quando tá cegado. Como é que é você? Eu assisto bastante, né? Eu tenho o programa All Scout em casa, então eu não fico na programação das TVs. Esporadicamente, como ontem, né? Eu assisti a final da Eurocopa, a final da Copa América, quando é uns jogos importantes, ao vivo, né? Porque realmente não tem como perder esses jogos importantes do Campeonato Brasileiro também. Mas eu assisto todas as competições que eu posso. Eu estou muito antenado na Série B, que eu acho que é um nicho que eu, de repente, posso entrar, né? Então, conhecimento dos atletas, porque eu trabalhei muito tempo na Série A. Então, eu conheço muito jogador da Série A. E é um outro tipo de atleta, a Série B. Eu estava na Série C, que é um outro tipo de atleta. Então, vejo diversos jogos aqui no Brasil. Meu nicho está focado muito aqui. Algumas partidas do futebol europeu eu assisto, sim, mas eu acho muito diferente. Muitas coisas eu acho que eu penso diferente, sabe? Com as características dos jogadores, com as características, metodologias que eles usam lá. Eu acho que para você usar o que eles usam lá é uma utopia aqui no Brasil. Eu não posso comparar grandes trabalhos do futebol europeu com o futebol aqui do Brasil. Os trabalhos autorais que eu vejo com o maior case aqui, o Abel, que está há 4 anos no Palmeiras, o Renato Gaúcho, alguns profissionais que estão em times menores, mas é muito diferente de um case de um trabalho de sucesso na Europa. Um grande trabalho, Pep Guardiola, Klopp, são trabalhos que têm mais de 5 anos, né? Com a estrutura física, com a estrutura financeira, realmente muito diferente do que a gente vive. Aí aparecem o Smith, que está no Benfica, que eu gosto muito dele, é um alemão, mas ele está há pouco tempo. Também tem o mesmo problema que a gente, quando perde lá, os caras querem mandar ele embora. Então, são situações diferentes, que às vezes eu vejo profissionais comparando e eu vejo que não tem como você comparar, é diferente. Aqui no Brasil, você não fica, a média de você ficar do treinador brasileiro é de 4 meses. Os caras não deixam nem você terminar o ciclo, nem a temporada, que seria o mínimo para você ser avaliado. E é muito, na minha cabeça, eu penso um pouco diferente. Mas vejo jogos europeus, mas o meu foco principal é no trabalho que eu quero entrar, que é no mercado brasileiro. Até onde dá para usar tecnologia no seu trabalho? A tecnologia hoje ela entrou realmente de uma maneira que hoje os departamentos dentro dos clubes são muito fortes, né? Eu uso, mas eu priorizo muito a nossa equipe, sabe? Eu vejo as equipes de adversário, eu acho que é importante a gente analisar, mas a tecnologia para melhorar a minha equipe é uma coisa que eu não abro mão. Eu acho que isso tudo dentro do processo de evolução. E quando a gente fala em trabalhos rápidos, que não te dá muito tempo, eu acho que quanto mais a gente usar as situações tecnológicas para poder melhorar a nossa equipe, já que você só vai continuar na equipe se você ganhar. Eu olho para o adversário, sim, lógico, não vou ser nenhum hipócrita de falar que não vou olhar para ele, não, olho, porque é uma questão de você conhecer o adversário, mas eu uso muito para melhorar individualmente os meus jogadores. Que eu acredito que você melhorando o jogador tecnicamente, todo o processo que você tem na sua cabeça na parte tática melhora. Porque se você tiver as suas ideias como jogo, tiver todo o seu plano tático e não tiver as pecinhas para poder executar com um passe,
com uma jogada ensaiada, com jogadores cognitivamente melhores, você não vai conseguir desenvolver o teu trabalho.